O tsunami científico, destruidor da ciência, incompleta, incoerente e não interpretável. A planificação da física através da teoria dos unifótons. Amiga, amigo, eu sou José Roberto de Rezende, autor da teoria dos unifótons. Hoje trataremos das limitações da mecânica einsteiniana. Dentro de uma caixa, em queda livre, toda a matéria cai com aceleração igual em relação à Terra. Mas as coisas que caem não apresentam aceleração em relação à caixa e nem em relação umas às outras. Em relação a referenciais acelerados, ocorrem não acelerações fictícias ou heurísticas. Onde não há gravidade dentro de uma caixa acelerada em um sentido por uma força não gravitacional, isso é, que não atua nas coisas dentro da caixa, as coisas ali dentro aceleram em relação à caixa, no sentido oposto ao da força que a puxa, mas não aceleram umas em relação às outras. Em relação a referenciais acelerados, ocorrem acelerações fictícias ou heurísticas. Referenciais acelerados geram acelerações e não acelerações heurísticas. Referenciais não acelerados, nomeados como inerciais, não geram heurísticas acelerações e heurísticas não acelerações. Um referencial é inercial quando não acelera em relação a um unifóton qualquer entre colisões, pois unifótons só alteram suas velocidades ao colidirem. Em relação aos referenciais inerciais, podemos representar alterações reais nos movimentos. Podemos representar forças reais, ou seja, comunicações reais de movimento. Daí a vantagem de tais referenciais. Mas não podemos distinguir de forma objetiva ou experimental referenciais inerciais de acelerados. O que nos impede de observar objetivamente os referenciais inerciais é que unifótons entre colisões não podem ser observados, pois não estão a interagir, e observações decorrem de interações. E conforme Einstein, não podemos distinguir um referencial inercial de um acelerado, pois referenciais acelerados igualmente são como referenciais inerciais, uns para com os outros. Não há aceleração relativa entre eles. Conforme dissemos, referenciais acelerados geram acelerações e não acelerações heurísticas. De fato, não podemos distinguir referenciais inerciais de acelerados de uma forma objetiva. Existem referenciais inerciais, pois, conforme já explicamos, os unifótons existem e só alteram suas velocidades ao colidirem. Como os referenciais inerciais existem, então o espaço absoluto também existe, pois existe aceleração real. Como não podemos objetivamente distinguir os referenciais inerciais dos acelerados, então não podemos observar de forma objetiva também ao espaço absoluto. O fato de não podermos o observar decorre de limitação observacional e não de sua não existência. Porém, nem tudo está perdido. Temos, como já vimos, uma velocidade máxima, a de ondas que propagam nos unifótons, as gravitacionais e as luminosas. E essa velocidade serve de parâmetro para a rapidez das interações e daí das sucessões decorrentes delas, ou seja, do tempo observável. Servindo a medida do tempo, a velocidade máxima absoluta, c, serve na medição do espaço, pois c é igual a d sobre t. Assim, no lugar do espaço e tempos absolutos, que não podemos observar, a velocidade absoluta das ondas nos unifótons nos permite a observação de um espaço e tempo relativos. Desta forma, quem não tem cachorro, caça com gato. Não podemos observar o espaço absoluto, mas, como já provamos teoricamente e experimentalmente, podemos observar a velocidade máxima e absoluta, a da luz. Einstein nos ensinou a caçar com esse gato. É uma boa sacada,
uma solução heurística, como diria o próprio Einstein, que nos apresenta também outro atalho genial, a outra teoria da relatividade, a generalizada, partindo de uma equivalência, dessa forma de outra heurística, da equivalência entre um campo gravitacional e um sistema de referência uniformemente acelerado. Se não soubermos que um espelho deforma as imagens, as consideraremos reais e não deformadas, somos enganados. Se não sabemos que uma imagem é heurística, as consideramos reais e somos enganados. Se não sei que giro e vejo tudo girando em torno de mim, julgo ser muito importante. Tal a relevância de tudo em relação a mim. Na mecânica de Einstein, se dois observadores em velocidades diferentes observam o mesmo espaço à frente de ambos, o observador mais rápido verá tal espaço mais curto que o visto pelo outro, o que mostra ser essa observação apenas heurística, dependente de condição observacional. Vimos que a origem dos movimentos, a causa das forças, está nos constituintes mais elementares da matéria, nos unifótons, pois é desta origem das forças a explicação da estruturação da matéria. Mas a mecânica de Einstein não leva em conta essa origem básica das forças. A mecânica einsteiniana não separa ou distingue o espaço em partes impenetráveis e móveis, os unifótons, que compõem e formam a matéria impenetrável e daí observável, e em outra parte restante penetrável, não observável, como faz a teoria dos unifótons. Assim, a mecânica de Einstein não distingue efeitos heurísticos decorrentes de limitações observacionais de efeitos factuais, o que eleva a absurdo como o espaço contrair e dilatar conforme a observação. A mecânica de Einstein não explica a causa das forças da natureza. A curvatura do espaço vazio, por efeito da gravidade, conforme apresentada pela teoria da relatividade, é fato heurístico e não verdadeiro. Não há como curvar o espaço vazio, que com nada interage. Mas, como já tratamos, o campo gravitacional é decorrente do campo de impenetrabilidade, que é criado pela matéria e determina seu movimento. Assim, o campo gravitacional, de fato, modela, curva, a distribuição da matéria. O ritmo do tempo de um ente material dilata-se, ou seja, torna-se mais moroso com o crescimento de sua velocidade e com o aumento de sua densidade, conforme previsão da teoria de Einstein. Interpretemos a este fato utilizando a teoria dos unifótons. A velocidade de um ente material é dada pelo grau de orientação dos vetores de velocidade de seus unifótons, pois é a média vetorial dessas velocidades. Quanto mais velozes as estruturas materiais, menos colidem seus unifótons, pois as colisões decorrem do movimento relativo deles. A orientação no sentido dos movimentos dos unifótons reduz suas velocidades relativas, e daí reduzir suas colisões, suas mudanças básicas, a de movimento, ocorrendo uma redução no ritmo do tempo, uma morosidade maior do tempo. Só agora temos a interpretação da dilatação do tempo com o aumento da velocidade, coisa que nem Einstein fez, embora pudesse prever a este fato, pois ele, não conhecendo a teoria dos unifótons, não poderia definir o ritmo do tempo para uma estrutura material em função das frequências de seus unifótons. Se todos os unifótons de uma estrutura material estão orientados em um sentido, então essa estrutura apresenta a velocidade máxima possível, c. Neste ente não há colisões de unifótons, não há comunicação de velocidades entre seus constituintes, não há sucessões, não há tempo. Para um ente material que viaja na velocidade da luz, não há tempo, não há sucessões. Aumentando a densidade de uma estrutura material, de acordo com a teoria dos unifótons, a frequência de seus unifótons diminui. A frequência média das colisões desses diminui, ou seja, o tempo para tal estrutura torna-se mais moroso.
Só agora temos a interpretação da dilatação do tempo com o aumento da densidade, coisa que nem Einstein fez, pois ele não conhecia a teoria dos unifótons. Sem o conhecimento dos moventes básicos dos unifótons, não há como interpretar o tempo, pois esse decorre de seus movimentos. Não atua em uma estrutura material na velocidade da luz nenhuma força resultante, pois a comunicação de velocidade com o meio não ocorre, não havendo ganho ou perca de velocidade. Não havendo força, não ocorre observação, pois essas decorrem de interações. Mas essa matéria move no espaço vazio e inobservável. Logo, para um ente material na velocidade da luz, não há tempo nem espaço observável. Essas grandezas decorrem da comunicação básica, a de velocidade entre unifótons. A contração do espaço observável é um efeito da dilatação do tempo e não ocorre para o espaço absoluto não observável. Na medida da diminuição das interações elementares, ocorre a contração do espaço observável. E essa medida é dada pela aproximação da velocidade do ente material da velocidade máxima possível, c, e de acordo com a equação da contração do espaço de Lorentz. A contração do espaço é prevista e medida através da teoria da relatividade restrita, mas não é interpretada pela mesma, pois essa interpretação decorre dos unifótons, dos moventes elementares, que não fazem parte das teorias de Einstein, o que as fazem incompletas. Para um ente material acelerar, o mesmo deve sofrer força. Assim é no ente que sofre força, no que acelera, que a morosidade do tempo aumenta. É nesse que ocorre a dilatação do tempo. Como a dilatação do tempo determina a contração do espaço observável, é para este que, heuristicamente, o espaço contrai à sua frente. O espaço absoluto e não observável não sofre o efeito da mudança de velocidade de um ente material. O espaço relativo é como se fosse um atalho para o que podemos observar, uma heurística necessária à física experimental, pois não podemos observar o espaço absoluto. Einstein, erradamente, julgava o espaço absoluto como não existente. Para ele só existia o espaço relativo, e como verdade experimental. Quando cada unifóton de um conjunto desses não altera em velocidade, para tal conjunto não ocorre intervalo de tempo, o que ocorre em outro conjunto onde há colisões e mudanças nos movimentos dos seus unifótons. O tempo relativo de Einstein é o tempo dependente das frequências de colisões dos unifótons do ente movente. É um tempo real, mas o espaço relativo não é real, mas apenas observacional. Na frente de dois entes massivos, em velocidades diferentes, o espaço observável se contrai de forma diversa. Eis um absurdo decorrente da teoria da relatividade. Não interpretando a morosidade do tempo como redução da frequência de colisões dos unifótons constituinte da matéria, não podemos interpretar a contração de um mesmo espaço de forma diversa. Mas o que ocorre é que a condição do espaço observável também depende das interações dos unifótons, que permitem as observações. A frequência dessas observações também cai com o aumento da velocidade das massas. Eis forma de ver o tempo e o espaço decorrentes das colisões elementares. A visão da natureza do tempo e do espaço evoluíram no sentido de uma conotação quântica, onde, para a observação dessas grandezas, dependemos das colisões de unifótons, das comunicações elementares entre entes elementares, que apresentam frequências determinadas. Interpretamos o tempo como resultante das colisões dos unifótons. Essas são as interações elementares, que levam a todas as outras, e daí a todas as mudanças, a todas as sucessões, ou seja, ao que nomeamos como tempo. A rapidez do tempo foi interpretada, então, como uma frequência média de colisões dos unifótons de uma estrutura material.
A rapidez do tempo foi associada a cada estrutura material onde ocorre, o que é corroborado pelo fato, decorrente da teoria da relatividade restrita, do tempo depender da velocidade dos entes materiais, o que já interpretamos em termos da teoria dos univólulos. Vimos ter a contração do espaço, prevista pela relatividade restrita, proporcional à rapidez ou morosidade do tempo no ente movente, o que é necessário, uma vez que a luz apresenta velocidade absoluta. Nossa interpretação do espaço relativo é semelhante à que fazemos utilizando o tempo para determinar espaços. Dizemos, por exemplo, a distância entre duas cidades é de um dia andando a pé, mas de avião é só um pulo. O que separa são poucos minutos. A velocidade absoluta da luz nos faz ver o tempo como relativo, e por tabela o mesmo ocorre com o espaço, e na mesma proporção. A medida da variação do ritmo do tempo é a da variação do espaço, e assim, C igual a D sobre T se mantém constante, absoluta. Mas, como a distância entre cidades não varia se vamos de uma a outra a pé ou de avião, o espaço não varia, mas o que varia é a sua medida em função do tempo, o que é heuristicamente necessário, pois não o podemos observar, e válido, pois funciona na prática, é o que podemos observar. Obrigado pela sua atenção, um grande abraço. Manifeste se você gostou, deixe um like e participe do nosso chat. Inscreva-se em nosso canal. Veja o próximo assunto, onde trataremos do mistério da matéria escura.